Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, o nosso Emmanuel, o Yeshua HaMashiach. Com muito prazer, com muita alegria que eu estou gravando esse vídeo para você, isso mesmo, e poder compartilhar com você e também deixar registrado a leitura do capítulo 8 do livro de Êxodo. Capítulo 8 do livro de Êxodo. Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Vamos juntos proclamar o Evangelho? Dá um like aí, se inscreva no meu canal. Eu sou o pastor Geraldo Magela e esse foi um desejo que Deus colocou em meu coração de fazer a leitura da Bíblia audivelmente, de todos os capítulos da Bíblia, e poder compartilhar, fazendo com que chegue até os confins da terra. Amém? Vamos de leitura da Bíblia? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor falou a Moisés. Aqui começa a segunda praga, tá? O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e a tua casa fiquem livres das rãs e sobrem apenas as rãs que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu disses, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti as tuas casas e teus conselheiros e o teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviaram sobre o Faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. A terceira praga, piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o povo de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer fugir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: isso é dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. A quarta praga, moscas.
Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas, naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gozen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros e todo o Egito. A terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato. Respondeu Moisés: os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afaste muito e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que eu sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo, mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca, mas, dessa vez, o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Aleluia, glória a Deus. 32 versículos que nós podemos esboçá-los ou dividi-los em esse capítulo em 6 partes. A primeira, do versículo 1 ao 7, vai tratar das pragas das rãs. Versículo 8 ao 14, o pedido de Faraó. Versículo 15 ao 19, a praga dos piolhos. Versículo 20 ao 23, as palavras de Deus. Versículo 24 ao 31, a praga das moscas. E versículo 32, a obstinação de Faraó. Em Êxodo capítulo 8, nós vemos cair sobre o Egito a praga das rãs, que eram também considerada uma divindade egípcia, que tinha o nome de Deus Eket, responsável pelo fôlego da vida. Esses animais eram vistos normalmente às margens do rio Nilo, mas agora, como uma peste, eles invadiram as casas, as cozinhas, os quartos e andavam sobre as pessoas que não consideravam matá-las, pois eram sagradas. Com suas magias, os feiticeiros egípcios também conseguiram replicar esta praga. Mas dessa vez, Faraó ficou muito incomodado e pediu a Moisés e Arão que orasse ao Senhor, pedindo que a praga fosse cessada, sob a promessa que ele deixaria o povo de Israel ir. Após a oração de Moisés e Arão, a praga cessou e Faraó, percebendo, não manteve sua palavra. Israel continuou escravo do Egito.
Ninguém jamais pegará Deus de surpresa. Ele é soberano na história e cada um dos seus movimentos são plenamente conhecidos. Faraó era um homem ímpio que não velava por sua palavra, mas Deus é eterno e cumpre o que diz. A terceira praga, que foi os piolhos, a praga dos piolhos ou insetos, provocou grande perturbação no Egito. Em grande número e sem aviso prévio, eles cobriram animais e seres humanos. Essa terceira praga, os feiticeiros egípcios não conseguiram imitar. Assim, o rei do Egito continuou endurecido e não se arrependeu. A quarta praga. Aqui vemos que Deus anuncia que está fazendo distinção entre os israelitas e os egípcios. Ele garante que as moscas não chegarão a Gozem, a cidade onde os israelitas moravam, onde estava o seu povo. Permaneceria apenas sobre os egípcios. Isso nos mostra o cuidado de Deus conosco. Mesmo estando no mesmo contexto, muitas vezes somos poupados de uma série de danos que assolam aqueles que não têm comunhão com Deus. As pragas das moscas causariam ainda mais dor sobre o Egito e era a representação de mais uma de suas divindades. Desta vez, Faraó diz que os israelitas podem sacrificar o seu Deus, mas no Egito, não no deserto. Mais uma vez, Moisés orou ao Senhor e a praga cessou. Porém, mais uma vez, Moisés orou ao Senhor e a praga cessou. Com isso, o servo de Deus ganhava mais autoridade diante de Faraó e do seu povo, além de impor cada vez mais a consciência do poder de Deus. Ou seja, Deus fez aqui a distinção entre o povo de Israel, o povo escolhido e o povo do Egito, e os egípcios. E cada vez mais o seu senhorio, o seu poderio. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que eu e você possamos pensar ou imaginar. Então fica aí a leitura do capítulo 8 do livro de Êxodo, com uma pequena reflexão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, um grande beijo no coração do pastor Geraldo Magela e até o próximo vídeo, querendo Deus.